A direção da Revista Oeste recebeu, às 20 horas da última sexta-feira, um recado de um repórter do Globo, dando prazo de 42 horas para que fosse esclarecida uma queda no número de visitantes do site. A explicação do remetente: ele investigava, aspas, a readaptação de sites que, segundo o Globo, se alinharam mais ao discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, fecha aspas. Um levantamento feito pela consultoria Bytes indicava que a Revista Oeste estava nessa lista de queda de audiência. Bom, resposta da Revista Oeste, aspas. A Oeste sempre foi um veículo independente, como deixa claro o nosso pacto com o leitor publicado no site. Como nossos números dizem o contrário, precisamos de uma cópia do material da Bytes até às 6 horas da tarde de hoje. Pelo que você escreveu, repórter do Globo, o que eles dizem sobre a Oeste é fake news. Desde o nascimento da Oeste, o número de funcionários quintuplicou. Se houvesse queda, estaríamos numa situação financeira que teria resultado numa onda de demissões, como vem ocorrendo no Grupo Globo. Fecha aspas. Depois dessa resposta da direção da Revista Oeste, o discurso do repórter mudou. Ele pediu desculpas por ter mencionado queda na audiência. Ele disse que o relatório da Bytes não mencionou essa queda e enviou o trecho que cita a Revista Oeste. E aí eu vou ler aspas para esse trecho do relatório da Bytes. Aspas. A Revista Oeste manteve o crescimento de seguidores, mas em menor escala quando comparado ao período eleitoral. Novembro do ano passado foi o mês com maior aumento, com quase 640 novos mil seguidores. Desde então, entre dezembro do ano passado e março deste ano, os perfis do portal nas redes sociais contabilizaram mais de 400 mil novos seguidores, fecha aspas. Bom, em resumo, a Revista Oeste nunca parou de crescer. Jairo Leal, publisher da Oeste, informa que o primeiro trimestre deste ano foi o melhor da história da Oeste. Augusto Nunes, quero te ouvir em relação a essa história toda confusa. Vamos explicar para a nossa audiência. Primeiro, o repórter questiona a Oeste que havia uma queda na audiência dos nossos visitantes. Depois, quando a gente questionou e pediu o relatório, ele falou, opa, peraí, não é bem assim, houve um equívoco, me desculpa, e mandou um outro trecho do relatório. Pegou mal, né? Se não houvesse a resposta altiva e verdadeira, né, que respeita os fatos, da Oeste, agora, nesse horário estariam os leitores aí do Globo, estariam lendo que a Revista Oeste tem problemas financeiros, faltam seguidores para o site tão bem dirigido aqui pelo nosso Silvio Navarro. E sobre o Globo, nada. Sobre o Globo, nada. O Globo está demitindo porque eles acham que isso faz bem para profissionais que precisam mudar de ares ou mudar de profissão, tal, para sentir como a vida é agradável. E é isso. Pois nós tratamos desde o primeiro momento como fake news e cobramos. Mande os números. Isso é uma coisa que acontece assim no jornal. O editor quer manter o cargo e sabe que estão ocorrendo demissões ali por perto e tem medo do que os jornalistas chamam de passaralho. Aí vem um levantamento qualquer, fala, houve uma queda. Ele leu a palavra queda, leu a palavra essa, pronto. Chama um repórter, né, imbecil, qualquer também incapaz de entender o que está lendo, segundo o próprio repórter. E aí já está pronto para escrever uma reportagem que vai ser a glória da redação. Por 3, 5 minutos eles não vão pensar mais em demissões. E levaram pela proa a resposta que eles não costumam levar. Manda os números. Isso é fake news. Agora, está convidado, então, aí o ministro Alexandre de Moraes a incorporar as fake news. A gente manda toda a papelada, porque até agora, vamos repetir sempre, não tem um simpatizante do Lula no inquérito das fake news. Eles não mentem. Está aí uma mentira que nós aqui, em homenagem à verdade tão prezada pelos ministros do Supremo, impedimos que acontecesse. Está aí.
E aí, Silvio, a gente está aqui desde o começo da Revista Oeste, a gente só vê a empresa crescer, o número de funcionários quintuplicou. A Revista Oeste, o site, não para de crescer, e aí vem esse questionamento que ele acha que ele não esperava por isso, né, Silvio? A gente pedia aí o levantamento com os números. É claro que não. Olha, é só um rápido, muito pouco a acrescentar em relação ao que o Augusto falou brilhantemente. É assim que eles fazem jornalismo. É assim, é desse jeito. Se eles fazem jornalismo desse jeito para tentar atacar uma publicação independente que, ao contrário deles, não está precisando passar o pires pedindo dinheiro para órgãos públicos ou que aceita publicidade estatal, se eles fazem assim para atacar a Revista Oeste, para poder chamá-la de bolsonarista, site bolsonarista, revista bolsonarista, imagina o jornalismo que eles praticam com outras áreas, com outras coberturas. É só isso que eu tenho a acrescentar, Paula. Nós aqui na Oeste temos a consciência absolutamente tranquila de que aqui nunca caiu uma moeda de recurso público. Já na semana passada, nós divulgamos no Oeste Sem Filtro, por exemplo, que só pela campanha dos 100 dias de governo, as principais emissoras de TV aberta no Brasil ganharam mais de 30 milhões. No caso da emissora que recebeu mais, 11 milhões para fazer a campanha dos 100 dias do governo Lula, aquela fábrica de narrativas publicitária que foi divulgada, que não tem uma única verdade, uma única obra, porque é um governo que não fez nada a não ser bravatas com estilo palanqueiro, como se a eleição não tivesse acabado, que vive no retrovisor, porque não tem horizonte, então precisa ficar falando do presidente Jair Bolsonaro e atacando os seus adversários num revanchismo histórico e explícito. Por essa peça publicitária eles receberam 11 milhões de reais. Nós aqui não recebemos nenhum centavo, porque não precisamos. Nós temos vocês, nossos assinantes. Pois é, Silvio, e o repórter que nos questionou faz parte do grupo dessa emissora que levou aí 11 milhões, né? Do bolo dos 30 milhões. Ana, eu tô chateada. Eu tô chateada que vocês não me contaram, perdão, não me contaram isso na sexta-feira. Mas olha, vocês riram sozinhos no sábado e no domingo. Mas era quase 20 horas. Era 8 da noite quando eles mandaram esse e-mail na sexta-feira. Nem dava pra gente comentar. Eu não tinha visto, eu vi hoje. Senão a gente teria comentado aqui no programa já na sexta-feira, teria compartilhado. Isso me lembrou aqui uma matéria que fizeram aí no Brasil também. Não vou falar o portal, não. Falando da Fox News, né? O que explica a crise dos ícones na mídia da direita, dizendo que o Tucker Carlson, que é o programa de maior audiência de todas as TVs aqui nos Estados Unidos, TVs a cabo, como os números estavam derretendo, as fake news, as mentiras e tal. E aí eu li aquilo ali e falei, bom, tem alguma coisa errada, eles não checaram os números, não é possível, porque os números são divulgados todo mês. Aí 2 dias depois, lá no finalzinho da matéria, tá uma errata, né? Diferentemente do publicado na primeira versão, a Fox não perdeu a liderança de audiência nos Estados Unidos. Ou seja, é inacreditável. Essa semana também, o Elon Musk foi entrevistado por um repórter da BBC, e o repórter dizendo como o Twitter estava agressivo, o novo Twitter, né, sob a administração do Elon Musk, como ele se sentia às vezes agredido, que ele entrava ali, ele se sentia num campo assim muito perigoso, os extremistas. E aí o novo dono do Twitter, o Elon Musk, que preza muitíssimo pela liberdade de expressão aqui nos Estados Unidos, disse que comprou o Twitter exatamente por isso, para preservar a liberdade de expressão. Ele começou a perguntar o rapaz, esperava ele acabar de falar, e começou a perguntar o rapaz, mas você pode me dar um exemplo? E o rapaz falando, não, é porque os extremistas, né, aquelas coisas que todos eles jogam, né, como esse repórter aí, não, porque... E o Elon Musk falava, não, mas se você se sente tão inseguro, atacado, você pode me dizer assim, um exemplo que você tem ali aberto o Twitter e viu
E o rapaz dizia, não, mas não é só comigo. Resumo da ópera. Quando você aperta para dizer me mostre os números, me mostre o fato, me mostre a verdade, eles não conseguem, os argumentos não param em pé, seja de um repórter, né, do Globo, ou de um repórter da BBC, ou do ministro da Economia, o Haddad, quando você fala, ok, eu te ouvi, agora eu gostaria de saber os números, ou o evento, né? A própria discussão que eu sempre comento aqui sobre transexuais no esporte feminino, quando começam a falar transfobia, eu falo, mas vamos falar então de hormônios, de antidoping, de biologia? Também desaparecem. Ou seja, é só você pedir um pinguinho só de realidade, de fatos, aí eles desaparecem. Parabéns pela resposta, né, que nós demos na sexta-feira, inclusive com aquele beliscãozinho, né? Parece que vocês do Grupo Globo é que estão passando por alguns problemas. A resposta nós demos hoje, Ana, mas o e-mail foi enviado na sexta-feira às 8 horas da noite. E é por essas e outras que você que está nos acompanhando tem que assinar a Revista Oeste, só aqui para a gente compartilhar esses bastidores da notícia com você que gosta então do nosso conteúdo, corre lá para assinar a Revista Oeste, são assuntos que você não vai encontrar em outros veículos de comunicação e mais uma vez, aqui a gente não aceita financiamento público, a gente não estava naquele bolão lá dos 30 milhões, para isso a gente precisa do seu apoio e da sua assinatura para garantir a isenção e a liberdade dos nossos jornalistas. E nesse caso ficou muito feio para o repórter do Globo, a inveja mesmo mata. Ô Paula, olha só, nós mostramos o que acontece nos bastidores porque a gente não tem medo, nem receio de mostrar o que acontece nos bastidores da nossa redação. Já outros, eu não sei. A inveja é uma dor psicológica, é sinal que está faltando alguma coisa na sua vida, ou que você tomou um caminho errado. A inveja é ruim, faz mal. Aliás, eu queria aproveitar que você disse a palavra-chave aí, né? Medo. Um país que sente medo, como a gente nota aí no país gerado pelo Supremo, sobretudo pelas atitudes do ministro Alexandre de Moraes, ele sofre de um tipo de medo que nega a existência da democracia. Numa democracia não há medo, porque não pode haver arbitrariedade. Não pode haver o descumprimento da lei por um juiz, ministro no caso, mas que age como super juiz. Então, o medo que aqui não é contagioso por aqui não chega, e não chega porque não devemos nada. O medo ele não pode existir em qualquer regime sob pena de negar que esse regime possa se apresentar como democrático. É bom pensar nisso.